A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, estejam sobre vocês. É uma noite alegre, festiva. O último canto que nós cantamos aqui representa o objetivo nosso de estarmos aqui nesta noite. Vimos para adorar, vimos para bendizer ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Que seja esse o sentimento, o desejo e o propósito do seu coração nesta noite, noite de Natal, celebrando verdadeiramente o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desde já agradecer a presença dos que nos visitam e dizer que sejam bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los aqui nesta noite e que a palavra de Deus também possa encontrar guarida, acolhida no seu coração e na sua mente nesta noite. E louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã que está conosco também nesta noite. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Na medida do possível, a porta será fechada porque o barulho diminui lá fora. Lucas capítulo 2. A mensagem dessa noite se baseará nos primeiros 7 versículos deste capítulo. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. O evangelista Lucas, meus irmãos, é um dos evangelistas preferidos meu, sob esse aspecto do seu zelo, dos seus detalhes, na exposição, na sua narrativa, ao contar, no nosso contexto aqui, a respeito da história do nascimento do Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Como vocês sabem, ele escreve este evangelho para Teófilo, possivelmente alguém bem próximo dele, e que tinha já tido um certo conhecimento a respeito da vinda do Messias, a respeito do plano da salvação de Deus, e que Lucas agora resolve auxiliá-lo, resolve escrever este evangelho, dando mais detalhes, dando mais informações, para que, se Teófilo já fosse de fato alguém que já cria em Jesus Cristo, essa sua fé pudesse ser aprofundada e amadurecida com base no conhecimento, nas informações que Lucas vem a oferecer neste evangelho seu aqui. E ele começa trazendo informações para nós muito importantes antes mesmo de chegar no auge da sua narrativa com respeito ao nascimento de Jesus. Primeiro, ele segue os passos do que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Ele se preocupa, por exemplo, antes de anunciar, de narrar a respeito do nascimento do Messias, ele procura, antes disso, narrar o nascimento de João Batista, que foi anunciado pelo profeta Isaías como aquele que viria preparar o caminho do Senhor, preparar os corações e as mentes das pessoas para receber a mensagem e receber o próprio Salvador. Por isso que ele coloca a narrativa de João Batista no capítulo 1, antes mesmo da narrativa do próprio nascimento do Salvador, de Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador. Vocês viram que ele se preocupa também para fundamentar a veracidade, a certeza dessa mensagem. Ele se preocupa em trazer à cena da sua narração a presença do anjo Gabriel, aquele que é o mensageiro de Deus, para que Teófilo, ao receber esta carta, ao receber esse evangelho e ler esse conteúdo, não pairasse dúvidas nenhuma a respeito dessa mensagem vinda do próprio Deus. Por isso ele envolve então a presença do anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, aquele que assiste diante de Deus, que vem primeiro a Zacarias, o sumo sacerdote, depois vem também a Maria, depois vem também a José, trazendo essa mensagem
dos altos céus a mensagem celestial a respeito do nascimento do Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. E aqui nós estamos, então, no capítulo 2, onde ele chega ao ápice da sua narrativa com respeito ao nascimento de Jesus Cristo. E o que nós temos aqui? Algumas informações importantes. No capítulo 2 aqui, Lucas ainda continua com o mesmo objetivo e com o mesmo cuidado, reunindo e trazendo elementos que venham fundamentar essa sua história que ele está contando aqui. Deve ser muito desagradável quando você conta uma história para alguém e a pessoa, à medida que vai ouvindo a sua história, você percebe que não há uma acolhida, um recebimento com confiança daquela história que você está contando. E aquela pessoa começa a esboçar sinais de desconfiança da história que você está contando. Você se sente afrontado. Você fica frustrado. Mas espera aí, eu não estou mentindo. Eu estou contando uma história verdadeira. Lucas se preocupa com isso. E desta maneira ele traz então alguns fundamentos ao narrar o nascimento de Jesus Cristo, para que Teófilo e todos os seus leitores do mundo inteiro, ao ler esta carta, ao ler essa narrativa, tivesse confiança, tivesse segurança e não duvidasse a respeito da história do Natal de Jesus Cristo. Então ele nos diz, eu quero ler, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 2, ele diz que naqueles dias, se referindo ainda ao contexto do nascimento de João Batista, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu disse para vocês que Lucas traz alguns fundamentos para embasar a sua história do nascimento de Jesus Cristo. Eu quero refletir com vocês nesta noite sobre esse tema, o Natal de Jesus e o desprezo dos homens. O Natal de Jesus que é contado aqui, de maneira resumida, nesses 7 versículos. O nascimento do Filho de Deus. Mas é contado a nós essa história de maneira que nos dá também segurança, para que nós saibamos, tenhamos plena certeza de que, de fato, o Filho de Deus nasceu neste mundo. De que, de fato, o Filho de Deus se encarnou, para que não paire nenhuma dúvida. E qual é o primeiro fundamento que Lucas nos apresenta aqui na sua narrativa? É o fundamento histórico. Um fundamento histórico, ou seja, a narrativa, a história que Lucas está contando aqui está baseada, ele baseia a sua história do nascimento de Jesus em fatos históricos. Personagens históricos são envolvidos aqui. Personagens de autoridade, reconhecida pela sociedade da época e pelo mundo todo. Ele traz para a sua narrativa. Ele fala para nós de Augusto César, ou César Augusto. E quem foi César Augusto? Um personagem importante na história passada, na história dos judeus e na história mundial. Foi o primeiro imperador. Foi um dos homens mais poderosos
da época, César Augusto. Mas ele não traz apenas o personagem do imperador, a figura do imperador, que todos sabem que existiu na história. Neste momento em que ele insere ou diz que o nascimento de Jesus ocorreu, foi no período de César Augusto. Mas ele fala também de um outro personagem, de uma outra autoridade que também tem a sua importância, que também é conhecido na história e que também era muito conhecido de Teófilo e dos judeus que vão receber este evangelho. Este outro personagem chama-se Quirino. E Quirino também era uma autoridade. Era o governador da Síria. Era aquele que tinha o governo na região da Palestina. E os historiadores, teólogos, vão nos dizer exatamente nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, que este homem, esta autoridade, foi o responsável por implementar, executar este recenseamento na região da Palestina, toda a Palestina ali, a qual nos diz Lucas que ele era o governador. Reparem, meus irmãos, Lucas está contando para nós uma história, mas não é uma história sem fundamento. Não é uma história criada da sua mente, a sua criatividade imaginária. É uma história que tem fundamento. É uma narrativa que está baseada na história dos judeus. Eles reconhecem esses dois personagens. O mundo todo reconhece a existência desses dois personagens. E mais, não apenas os dois personagens, Lucas apresenta aqui para fundamentar a narrativa do nascimento de Jesus Cristo, para dizer que essa história é verdadeira. Ele também diz de algo que aconteceu, que é o próprio recenseamento. E ele diz que este foi o primeiro recenseamento. O recenseamento, nesse contexto judeu, tinha dois objetivos básicos, principais. O primeiro objetivo de recrutamento. Era necessário fazer este levantamento. Era necessário que o governador e o próprio imperador tivesse o conhecimento atualizado da população e daqueles, de maneira especial, que estariam aptos para servir, para incorporar o seu exército, forças militares. Este era um objetivo do recenseamento pelo qual ele devia ser feito. Mas os judeus estavam isentos de servir aos exércitos romanos. Mas havia um outro objetivo para se fazer o recenseamento. Era o recolhimento de impostos. Recenseamento significa uma espécie de cadastramento. E nesse tipo de cadastramento era ali constado o endereço da pessoa, a idade da pessoa, os componentes de cada família, a renda básica de cada família. E tinha esse outro objetivo. Era necessário fazer este levantamento, fazer esse cadastramento, para que o governo pudesse recolher os impostos e recolher do seu ponto de vista devidamente, para que não fosse lesado pela sociedade, pela população. Então era necessário fazer também o recenseamento. E o judeu não gostava do recenseamento. Ele não gostava de pagar impostos para os inimigos, para uma nação que lhe subjugava. A gente precisa lembrar que no momento aqui, no contexto, os romanos dominavam toda a Palestina. Os judeus serviam aos romanos e a eles não era agradável pagar impostos aos seus algozes, aqueles que lhes dominavam. O que isso significa? Significa que Lucas está contando a história do nascimento do Filho de Deus. E ainda que ele tenha contado no capítulo anterior, relatado como iria acontecer de maneira miraculosa, Jesus nasce, mas ele não nasce da semente do homem, ele não nasce do sêmen do homem, ele nasce da semente divina.
Por isso o anjo havia dito para Maria que o Espírito Santo a envolveria com o seu poder e a criança seria gerada no seu ventre. Mas agora Lucas está destacando para nós esse aspecto, ou esses aspectos históricos da sua narrativa, para confirmar que o nascimento de Jesus Cristo foi real. É um fato que pode ser comprovado pela história. Eu não tenho dúvida, irmãos, que vocês também, caros visitantes que nos ouvem aqui nesta noite, que você também não parou para pensar, provavelmente em algum momento da sua vida, para duvidar ou para questionar a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Porque talvez você esteja tão acostumado com essa história, desde a sua mais tenra idade, você vem ouvindo a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o bebezinho na manjedoura. Quantas vezes você já ouviu essa história, que você vai recebendo essa história e provavelmente você não parou para refletir e muito menos para questionar ou para duvidar a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De fato, não cabe dúvida. A história que é contada aqui por Lucas nos traz o embasamento histórico, o fundamento histórico, porque ela foi real. O nascimento de Jesus Cristo é um fato e que pode ser comprovado pela história da humanidade, com a presença desses elementos que ele destaca aqui para nós. Nós não temos motivos para duvidar de que, de fato, o Filho de Deus se encarnou, de que, de fato, Maria foi usada pelo próprio Deus, pelo seu poder, para gerar no seu ventre o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, aquele que viria para nascer, para ser o Salvador da humanidade. Então, observe, Lucas começa contando a história e ele fundamenta essa narrativa dele, o Natal de Jesus, dizendo: a história está aí para comprovar que de fato Jesus nasceu. Esse é o primeiro elemento que ele usa, é o primeiro fundamento que ele usa para gerar segurança, para espantar, tirar toda a sombra de dúvida. E como você recebe a mensagem do Natal? Como de fato uma mensagem verídica? O Filho de Deus, de fato, você reconhece que ele nasceu há mais de 2000 anos atrás, que as profecias foram cumpridas, que a história de fato comprova isso. Não há por que duvidar. A história de fato comprova. Mas há um segundo elemento que eu quero destacar para os irmãos, usado por Lucas para convencer os seus leitores e o seu amigo de que o nascimento de Jesus é real, é verdadeiro. E o segundo fundamento que ele usa aqui é o fundamento profético. É o fundamento das próprias escrituras proféticas do Antigo Testamento. Observe o que ele vai dizer no versículo 3. Diante do decreto de César Augusto, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado a vinda do Messias. Mas os profetas anunciaram critérios, profetizaram critérios pelos quais o Filho de Deus deveria nascer. E um desses critérios é que o Filho de Deus deveria ser um dos descendentes de Davi, e que se assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. É por isso que agora Lucas se preocupa em dar a procedência de José. Quem é José? Onde ele nasceu?
Qual é a sua cidade? Por que Lucas está preocupado com essas informações? Porque o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, anunciaram esta profecia. E esta profecia, o Messias, teria que ser um descendente de Davi. Observe, é por isso que ele relata no versículo 4, José, neste momento, ele morava na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré ficava na região da Galileia. Você tem a região da Galileia e você tem a região da Judéia. A cidade de Nazaré fica distante de Belém, aproximadamente entre 150 a 170 quilômetros de distância. Mas Lucas diz que ele então sai da Galileia, sai da cidade de Nazaré e vai para a Judéia. Por que ele precisa ir para lá? Qual é a sua cidade de origem? Talvez se eu for perguntar aqui, muitos levantarão a mão dizendo que a sua cidade de origem está lá no estado da Bahia. Né? Assim como a minha cidade. Está lá no estado da Bahia. Uma vez nós fomos visitar o seminário, isso faz muito tempo. Seminarista é bicho danado. E aí, no final, após o culto lá, o que estava responsável foi agradecer os visitantes, como a gente faz aqui. E aí perguntou o nome, de onde que era. Eu falei, Valmir, de onde que você é? Sou da Bahia. Da cidade de Morro do Chapéu. Ah! Todo mundo caiu na risada. Cidade de Morro do Chapéu? Que nome é esse para uma cidade? Na verdade, eu sou da cidade de Várzea Nova, no estado da Bahia. Na época, município de Jacobina. Você já reparou que a sua cidade de origem te persegue até você morrer? Você pega a sua identidade ou a sua habilitação, está lá. Zélia, da cidade onde ela nasceu. Valmir, cidade ainda está como Jacobina, Bahia. Por que é importante essas informações no contexto aqui? Por conta das profecias do Antigo Testamento. Quando Lucas traz essas informações, ele está dizendo, Teófilo, creia nesta narrativa do nascimento de Jesus Cristo, porque ela está fundamentada nas profecias antigas do Antigo Testamento, dos profetas de Deus do Antigo Testamento. Observe, ela está acontecendo exatamente como os profetas profetizaram. José sai de Nazaré, vai para a Judéia, vai para a cidade de Davi. Por que a cidade de Davi? A cidade onde Davi morou, onde Davi reinou. A cidade reconhecida como a cidade de Davi. E José é descendente de Davi. É aquele que vai assumir a paternidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, juntamente com Maria, que também é uma descendente do trono de Davi, ou descendente de Davi, é uma judia também. Não há nada fora do lugar. Os personagens que compõem essa história estão devidamente no seu lugar, como anunciaram os profetas. E ele diz, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, observe a preocupação de Lucas, por ser José da casa e da família de Davi. Ou seja, ele está dizendo, Teófilo, o nascimento do Messias é verdadeiro. Observe, José é da casa, é da família de Davi. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Vou voltar de novo ao personagem do imperador. O homem de maior autoridade na época, o imperador romano, César Augusto, Quirino, o governador. Mas estas autoridades, estes homens
estão a serviço de Deus para cumprir o seu propósito salvífico, para cumprir o plano da sua salvação. Não foi por acaso que este homem, esta autoridade, resolveu que fosse realizado esse recenseamento neste exato momento. É Deus conduzindo a história para o cumprimento da sua palavra, para o cumprimento das suas profecias, para o cumprimento do plano da sua salvação, para salvar o pecador e redimir este mundo aqui. Então não há por que duvidar, de fato. Está fundamentada na história, está fundamentada também nos profetas do Antigo Testamento. A história do nascimento de Jesus Cristo está ocorrendo na perspectiva de Lucas, de acordo com como Deus anunciou e como Deus preparou. Não duvide. Aquele que nasceu há 2000 anos atrás é sim o Filho de Deus, é sim o Salvador do mundo. Essa história é real. Essa história é verdadeira. Essa história continua sendo contada nos dias de hoje. Essa história continua, o nascimento de Jesus continua sendo relatado e levado adiante nos dias de hoje. Mas aí vem o terceiro ponto da história de Lucas. A história vai sendo contada, mas diferente do que Lucas contou. A história perdeu a sua originalidade. E a história que se é contada hoje, em muitos lugares, não é a história que tem um fundamento histórico e que tem um fundamento profético. O Natal que é contado hoje é o Natal que se distanciou do Natal do evangelista Lucas, da palavra de Deus. Essa semana eu estava me dirigindo da minha casa até o posto de saúde, ali no centro de São Paulo, e ao atravessar o viaduto do Chá, sentido centro, sentido a Praça da Sé, do lado direito, em frente à prefeitura, você tem um cenário montado, um cenário natalino montado. E o que compõe aquele cenário? Você olha e você não vê a representação desses personagens bíblicos. José, Maria, a criança, os animais, possivelmente. O que tem naquele cenário? Que ocupa vários metros ao longo da calçada da prefeitura de São Paulo. Você tem lá personagens como um urso peludo, branco, chamando a atenção dos turistas. Você tem, como é que chama? Renas, é isso? Puxando um grande trenó. E outros símbolos do Natal. Mas que diferente de Lucas, não conta a história de maneira verdadeira. Desviou-se. Não podemos concordar que isso seja a celebração do Natal. Mas, de maneira irônica, do outro lado da calçada, do outro lado do viaduto do Chá, você tem um outro cenário. E este é um pouco mais religioso. E neste você tem esses personagens. De maneira que as pessoas passam ali, e isso me chamou a atenção, porque supostamente é a mesma história contada por perspectivas diferentes. Lucas nos chama a atenção, irmãos, para a verdadeira história do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E por isso ele se preocupa em fundamentar na história e fundamentar nos profetas. Mas, e agora? Ele vai relatar como as pessoas receberam o Filho de Deus.
E essa é a parte triste da história que Lucas conta. Mas como ele é fiel à história, ele não se sente na liberdade de florear o recebimento de Jesus por parte dos judeus, que foi desprezível, que foi lamentável. Você imagine só, este casal que sai da sua cidade a uma distância de aproximadamente 170 quilômetros, viajando provavelmente a pé. Essa mulher grávida, no último mês da sua gravidez, enfrentando todas as dificuldades pelo caminho, para voltar à sua cidade de origem, para alistar-se em obediência ao imperador. Quanto sofrimento ela teve que enfrentar? Quanta dificuldade enfrentada pelo caminho? Certamente esta foi uma das razões, ou a principal, porque ela chegou lá, quando eles chegam à cidade de Belém, o hotel está lotado. A hospedaria, que era um lugar muito humilde, muito simples, provavelmente um espaço com um ambiente só, muito rústico, mas pelo fato de estar acontecendo esse alistamento, a cidade estava lotada. E ela andando com as dificuldades encontradas pelo caminho, a sua própria gravidez, o peso do corpo e outras coisas, eles chegaram bem depois, não puderam chegar antes. E o texto nos diz que não havia mais lugar para eles na hospedaria. Versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela então deu à luz o filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria dessa época, meus irmãos, possivelmente era este lugar rústico, de um ambiente único, e que ao fundo havia um outro ambiente, chamado de estrebaria ou estábulo, lugar possivelmente onde amorravam os seus animais, onde davam alimentos para os animais. Qual foi o lugar que restou para Maria, para José e sua esposa, que estava grávida, em vias de dar à luz a esta criança? Estrebaria. Aqui está o desfecho da história do Natal de Jesus. Vocês observaram? Não há glamour. Vocês observaram? Não há festejo. Vocês observaram? Não há pessoas soltando fogos de alegria. Não há berços confortáveis como os berços que nós oferecemos aos nossos bebês quando eles vêm ao mundo hoje. Nada disso. Há aqui no Natal, na história do nascimento de Jesus Cristo, muito pelo contrário. O Filho de Deus, ao vir ao mundo, ele se depara com a rejeição e com o desprezo do seu povo. Lá está a mãe, dando à luz em meio a animais. Lá está a criança que veio ao mundo e que não tem esse acolhimento confortável para pôr essa criança, a não ser um coxo, a não ser o recipiente onde os judeus colocavam o alimento para que os animais pudessem se alimentar. Um coxo lambido pelos animais. Um coxo que tinha o cheiro dos animais. Foi o máximo de conforto que o Filho de Deus, se é que podemos chamar isso de conforto, pôde receber. Irmãos, que tristeza! Irmãos, o que fizeram? Que boas-vindas deram? Ou não deram ao Filho de Deus ao vir a este mundo? E lá está Maria, e lá está a criança, e lá está o pai, responsável agora por este menino.
E lá estão os animais. E a cidade está lotada. E as pessoas estão indo para lá e para cá, preocupadas com, talvez, as informações que elas precisam relatar ali no cadastro, que elas precisam dar para que fossem registradas, preocupadas em servir ao imperador, em atender a essa exigência desse recenseamento. Mas o Filho de Deus está lá na manjedoura. Não recebe nenhuma atenção, não recebe nenhum prestígio, sendo desprezados por todos. Cadê os parentes de Maria? Cadê os parentes de José? Não se alegraram com ele, com o anúncio do anjo? Agora se cumpriu o anúncio do anjo. Onde estão eles? Para honrarem o Filho de Deus. É Natal. Jesus nasceu. Ele veio ao mundo. Deus o enviou para que ele se encarnasse, para que a salvação do pecador, para que a sua salvação se tornasse real, se tornasse verdadeira, para que a redenção deste mundo, que ora é caído, que hoje é corrompido e que caminha para a destruição, o dia final é anunciado nas páginas das Escrituras, o último dia. Aqui está o Filho de Deus, aqui está a criança salvadora. Irmãos, esse evento é o maior de todos. Este evento chama a atenção dos anjos. Mas cadê a atenção dos homens? Cadê o prestígio dos homens? Cadê a honra que os homens podem dar? Não tem. Não é dada. Ao contrário, o que os homens oferecem são o desprezo. É a rejeição por parte deles. Você poderia olhar para essa imagem, para essa cena, e você poderia dizer, quanta insensibilidade dos judeus. Aliás, não é por isso que outro evangelista, o João, vai dizer lá no capítulo 1, que ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. É exatamente por isso aqui. E talvez você, agora rememorando esta realidade, este fato ocorrido com Jesus, com a sua mãe, com o seu pai, com o Filho de Deus, você possa dizer assim, mas quanta insensibilidade, quanta crueldade, quanta cegueira. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda, para que você reflita comigo da seguinte maneira. A pergunta é a seguinte: como esse Jesus tem sido recebido nos dias de hoje? Como as pessoas têm tratado o menino que nasceu na manjedoura nos dias de hoje? É a mesma coisa. A maioria das pessoas, o mundo, está correndo atrás das suas informações que lhe interessam mais. Jesus está presente neste mundo. Jesus veio a este mundo. Jesus está presente através do seu evangelho, através da sua palavra. Jesus está presente através dos seus filhos, dos seus discípulos neste mundo. Hoje nós estamos aqui celebrando o Natal. A igreja não está superlotada. Não há filas lá fora para este evento, para este culto de louvor, exaltação, gratidão a Deus, de alegria, porque Jesus nasceu. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós celebramos ao Senhor, nós cantamos, nós nos alegramos, nós consagramos a nossa mente e o nosso coração ao Senhor, rendendo a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, o reconhecimento dessa grande dádiva ao enviar a nós o Filho de Deus. Mas como o mundo trata Jesus hoje? Igualzinho. As pessoas estão correndo para lá e para cá, preocupadas com a ceia do Natal, com os presentes, preocupado em rever os seus familiares, preocupado com o champanhe, o vinho, as comilanças da noite. Mas muitas delas estão desprezando o Filho de Deus.
estão desprezando o Salvador do mundo. Eu quero pedir a sua gentileza, atenção e trazer esse desafio para você. Você que já é um seguidor de Jesus Cristo, você tem essa missão de não apenas hoje, de maneira especial, relembrar a história do nascimento de Jesus. Eu tenho falado isso aqui na igreja. Se você já tem esse compromisso com este Filho de Deus, com Jesus Cristo, hoje é um dia oportuno. A sua família é convertida toda ao Senhor? Se for, aleluia. Mas se eles ainda não foram alcançados, você que é representante desse reino de Deus na terra, você que é discípulo desse Salvador, Jesus Cristo, você tem essa missão, essa responsabilidade de nesta noite, reunida em família, você celebrar o Salvador. Leia esse texto com eles, ou para eles. Ore na presença deles. Diga esta verdade para eles. O Salvador veio ao mundo. Como vocês têm recebido o Salvador? Que atenção vocês têm dado para o Salvador? Os judeus desprezaram a sociedade do nosso tempo, muitos continuam a desprezar. Mas se você já foi alcançado por esta graça, você tem essa missão de fazer o que você está fazendo aqui nesta noite. Honrando e bendizendo o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas se você ainda não é este seguidor de Jesus, quem sabe se até aqui você não parou para refletir sobre a importância de Jesus vindo ao mundo, a importância do Natal de Jesus. Se você talvez até aqui desprezou Jesus, como fazem muitas pessoas, este é o momento oportuno de você rever essa sua conduta. Este é o momento oportuno de você rever essa recepção que você tem dado ao Salvador. Lucas nos chama a essa realidade, nos chama a esse desafio. Como você tem recebido o Salvador? Como você tem lhe dado as boas-vindas? Você de fato tem reconhecido que Ele é o Filho de Deus? Que Ele é o Salvador? Que somente por meio dEle você estará livre da condenação de Deus contra os seus pecados ao inferno? Somente Jesus pode te dar segurança para desde já você estar preparado para o dia final, o fim do mundo. E ele virá, e ele acontecerá, porque assim como as profecias do nascimento de Jesus se cumpriram, assim também se cumprirão. Não só profecias antigas, mas também agora o ensinamento, as palavras do próprio Jesus e dos evangelistas a respeito do fim do mundo. Se faz necessário que você reflita a respeito do Natal de Jesus. E se a sua postura até então foi de desprezo, foi de negação, foi de rejeição, você é convidado nesta noite a ter uma postura de acolhimento, de boas-vindas. Quem sabe você possa, a sua mente iluminada, abrir as portas do seu coração e acolher, bem no íntimo do seu eu, a presença do Filho de Deus, que é o único que pode te dar paz. Como nós falamos aqui, nesta época, se fala muito de paz, de alegria, de prosperidade. Mas essas palavras sem Jesus não têm sentido. Se você quer experimentar a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira prosperidade, só o Filho de Deus pode te dar. Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, preparar o seu coração, para que o Filho de Deus habite no teu coração e aqueles que ele já habitam possam ser cada vez mais dedicados e consagrados ao Senhor, nosso Deus, neste mundo. Que assim ele nos ilumine, nos fortaleça e, de fato, possamos desejar uns aos outros um feliz Natal com Jesus. Que Deus assim nos abençoe.
Amém.